Fala galera, Laércio Guerço novamente aqui, tentando apresentar algo que seja útil para uso, né, em Delphi, e é um vasto campo se você considerar a criação de componentes. Bom, esse vídeo é uma continuidade de um vídeo recente anterior que trata do gerador de relatório. Em verdade, usando Fast Report, você teria que ter naturalmente Fast Report no seu ambiente, mas não necessariamente você criaria um design de relatório. Um exemplo aqui de um componente do Fashion Report Designer, dando um duplo clique aqui, ele está lendo um arquivo extensão FR3, extensão básica do Fashion Report, construído em um ambiente qualquer, ainda que não seja o meu aqui, e transportar desse arquivo para cá. Então você tem aqui o design dele pronto, todas as funções, mas bem da verdade, quero mostrar aqui, isso ficou faltando na versão anterior do componente, é que é bem da verdade, você não precisa criar isso daqui. Tá? Então isso aqui é um relatório clássico, tabular, com agregação, com funções agregadas, com totalizadores. Então todo o design, toda a lógica desse relatório, na verdade, foi implementado por esse componente aqui. Simples. Eu tenho aqui um componente que eu denominei chamado T-Relatório Component, e ele, na verdade, tem as condições desde que você informe a ele um dataset, ok? Vou mostrar o dataset de origem dele, é o CDS venda, e para isso aqui o CDS venda agrupado. Na verdade é o mesmo, tá? A origem de dados é aqui, ó. Repare que aqui não tem ordenação, aqui não tem filtro, você botaria no teu dataset no mundo real, né? Então, na verdade, você precisa ter um dataset. Eu uso o client dataset como base disso porque ele é heterogêneo. Ele, na verdade, não representa uma coleção de dados de uma middleware específica. Ele está vinculado aqui, ó, no client dataset está vinculado ao dataset provider, que está vinculado ao dataset em questão. Então você pode adotar esse componente para gerar relatórios aos milhares no teu projeto de forma extremamente rápida, considerando até que você já tem o conteúdo de que esse relatório precisa expor. Tá? Você só tem que definir quem é o teu dataset. No meu caso aqui é um client dataset. Quem é o seu dataset? E vamos demonstrar isso aqui para um relatório simples. Relatório simples, você vai vir aqui na propriedade colunas a exibir e vai adicionar aqui, ó, vai adicionar aqui as colunas e escolher a coluna que você quer. Tá? Por exemplo, preço. Você vai escolher a máscara, caso você queira. Nesse caso aqui seria algo parecido com tralha, zero, vírgula, se quiser fixar. Bom, máscara no conceito dela. Título da coluna, você vai escolher um título para essa coluna. Então eu vou chamar essa coluna de preço. Aquilo que você quer que apareça exibido na estrutura de colunas, eu vou apagar, porque na verdade eu já adicionei todas, se a gente reparar aqui. E o detalhe é o seguinte, bom, você está escolhendo a coluna, está na cara que ele vai botar da esquerda para a direita nessa ordem. Mas e qual a largura de cada coluna? A coluna nome tem que ter uma largura superior à coluna, por exemplo, quantidade. Então, bem na verdade, existe uma propriedade que você determina em termos percentuais qual a largura da coluna que você quer que ocupe. Então aí você vai por uma amostragem, claro que no primeiro e no segundo teste que você fizer com o seu relatório, você vai observar que tem que haver um ajuste nisso, do ponto de vista visual, estético, mas também funcional na medida que você precisa ou não de mais espaço para visualização de dados. Então nessa propriedade, a soma dos valores naturalmente, observando ali, vai chegar a 100. E é o suficiente para ele saber organizar os títulos da coluna. Em seguida, você aqui não vai ter, aqui não vou botar a coluna agrupada, eu vou botar só as funções. Ele vai agrupar por colunas que eu ainda vou exibir, tá? Você pode exibir ou não as colunas, ok? A escolha do dataset foi feita aqui, naturalmente. Ele vai mapear todos os datasets que esse formulário, onde está esse componente, pode enxergar, de todos os datamodos, inclusive, e de todos os formulários do projeto. Tá? Aqui a gente cria funções agregadas. Eu usei a função agregada sum para o campo quantidade e usei a função também sum para preço. Você pode usar as funções básicas
de agrupamento da linguagem. Ele não vai criar um comando SQL para substituir aquele, tá? Ele vai trabalhar com os dados obtidos por aquele select. Então, ficar bem claro que não há reprocessamento daqueles dados. Basta o dataset estar aberto ou você abrir aqui, como vou mostrar. E por fim, aqui, a escolha, se você quer em pé ou deitado, paisagem ou retrato, e título. Vou mostrar lá na hora que eu exibir o relatório, 3 títulos para esse relatório. Vamos executar, vamos direto. A motivação para esse componente é interessante, vale a pena ouvir porque talvez dá uma dimensão para você que está assistindo o vídeo, da necessidade ou não de adotar isso, tá? De adquirir isso. Então vamos executar o relatório. Já adiantando, para que o vídeo seja curto em termos de tempo, ele vai salvar, no segundo exemplo, ele vai salvar o conteúdo disso numa estrutura para que você possa ter o conteúdo dele no formato de um arquivo do Fast Report, obviamente podendo editá-lo e alterá-lo, ok? Então está aqui o resultado desse relatório. Um select, a escolha das colunas, a escolha de funções agregadas, se você não tivesse ele não estaria totalizando, ok? E os títulos que você digitou. Então você tem 3 áreas de título. Um título e o espaço para ele é o limite da largura da página, o título principal, um subtítulo, e esse que eu chamei de título 3 aqui embaixo, que na verdade ocupa toda essa área branca aqui. Então você pode ter uma quantidade enorme de informações aqui lá no teu relatório. E preencher essas propriedades, como por exemplo, título aqui, mas é comum que essas informações aqui sejam dinâmicas. Então, nada impede que você atribua em código aqui, que atribua em código para aquela propriedade, aquele componente, antes de mandar exibi-lo, ok? Então, o componente, o código-fonte dele está aqui. O componente, ele tem um método chamado executar relatório simples. Basta você passar para ele quem é o componente que você configurou e ele vai gerar todo aquele relatório. E a coisa melhora bastante quando você quer um relatório agrupado. Vou exibir ele antes de demonstrar a configuração do componente, que é o mesmo. Esse aqui vai gerar o arquivo de design desse cara aqui, que você vai poder abrir e editá-lo e alterar. Por exemplo, a escolha de cor aqui é padrão cinza. Você pode chegar e alterar todos esses elementos, reorganizar dentro do seu relatório. Ou seja, você vai ter o fonte gerado pelo componente para editá-lo. Bom, vamos investigar. Novamente, escolha de um dataset. Agora eu escolhi outro dataset, que na verdade o conteúdo é o mesmo. Ok? As colunas de exibição. Eu vou adicionando aqui e vou escolhendo qual coluna, largura percentual dela mais para se precisar. No caso dos campos no data e nos campos numéricos, eu usei o padrão de formatação que a gente utiliza no Delphi em todos os componentes. Numa versão anterior a isso, eu configurava algumas coisas no dataset. Isso me incomodou porque chegou um momento, apesar de ter máscara aqui, eu posso tirar ela para funcionar da mesma forma, em algum momento eu precisava de mais propriedade do que tem aqui. Então foi a motivação para criar o componente. Então agora está completamente isolado do dataset. O dataset só fornece os dados e a configuração vem aqui. Aqui eu escolhi o formato A4, funções de agregação, repetir aquele outro, ok? Como se trata de relatório agrupado, eu tenho que dizer para ele, tá, agrupado por quais colunas em que ordem, né? Então isso foi feito aqui, ó. Que é a única diferença desse relatório para o outro, do outro componente. Aqui eu escolhi pura e simplesmente quais são as colunas que você quer agrupar, em que ordem. Tá? Eu vou até alterar aqui, eu vou adicionar mais uma aqui para dar uma bosta aqui, eu vou escolher a data. Vou agregar também pelo campo data. Então, numa sequência de nome de cliente, nome do produto. Então, ele vai demonstrar as vendas por cliente. No subgrupo dele vai ter, e na formação do grupo vai ter o título do produto. Então, se um certo cliente comprou o mesmo produto mais de uma vez, ele agrupa. E numa certa data. Então, ele levou o nível de agrupamento até mais embaixo. Não há limite para isso, tá? O limite aqui é o mundo real. Bom, em contabilidade você chega a 4 quando muito a 5. Imagina em sistemas baseados em informações, BI, essa coisa. Muito menos. O fato é que não há limite para isso. Ele sabe lidar com essa quantidade de agrupamento. E no final, escolhi aqui paisagem para mudar um pouco da demonstração do outro, nome do relatório, coisa e tal, os títulos. E pronto. Você tem um relatório criado
Vamos demonstrar. Formato de exibição do relatório é diferente. Já fez a quebra natural, porque não coube a totalização das bandas aqui, ele fez uma quebra de página sem que você tivesse preocupação com esse tipo de coisa. Ok? Tá aqui, ó. O cliente Cristine GR comprou pizza uma única vez, na quantidade tal, no preço tal acumulado. Já o mesmo cliente comprou pizza grande, na mesma data, 2 vezes, ele listou e agrupou aqui. E vida que segue, a ideia desse relatório é demonstrar que você basicamente cria as condições para tanto, configurando o componente e não trabalhando no design. A pergunta que não quer calar e o outro vídeo mostra a motivação disso, vou botar o link dele aqui também, é que você pode gerar relatórios relativamente complexos em fração de minuto. Se você tiver que pensar um pouco na escolha disso, ainda não tiver pensado, você leva poucos minutos aqui, você cria um relatório, desde que você tenha um select. Então, se resume a isso. E o que plus nessa versão, que eu denominei 1.8, que é o andamento, é que ele gerou para você um arquivo na pasta, no diretório, que você pode abrir aqui em tempo de design. Agora é uma outra perspectiva disso, tá? Você vai vir aqui, vai abrir o relatório, ele vai estar na pasta denominada, e você tem o design dele, onde você pode alterar absolutamente tudo. Então, a complexidade, o tempo que você gasta com design, e principalmente definindo funções de agregação e outras funções, você já tem aqui. Então, você pode utilizar a ferramenta pura e simplesmente para emitir relatórios. Claro, se tratando de componente Delphi VCL, você faria isso em todo e qualquer ambiente que se usa para desenvolver Delphi. Você pode colocar esses componentes dentro de uma aplicação web broker, web, não importa, é onde você vai ter a geração de arquivos em formato HTML, porque ele também já salva em HTML na pasta especificada. Beleza? A ideia era essa, tá? Esse componente está à venda, eu estou promovendo isso num preço bem pequeno, tá? A ideia de você adquirir também os fontes disso para estender é possível, mas ainda eu não quero divulgar isso, não é essa a ideia principal, a ideia original. Então, façam contato, tirem dúvidas, qualquer coisa nos meus canais aí, onde eu vou estar exibindo esse relatório, esse vídeo, vocês podem ter contato, posso fazer uma demonstração, ok? Um abraço a todos e obrigado.